Claro, né? Dá um estresse danado. O que você indica para quem como eu assim fica com estresse danado? Sabe o que eu indico? Você assistir a nossa matéria. É? Então, roda, Oscar! Olá, amigo taxista, tudo bem? E aí, o trânsito te estressou bastante essa semana? Todo dia? Tal coisa está bem difícil, né? Para falar um pouquinho sobre estresse, eu vou conversar com a doutora Elaine Gironcines. Ela é psicóloga e vai falar um pouquinho sobre estresse. Tudo bem, doutora? Tudo bom, tudo certo. Então, doutora, quero saber, não só eu, mas todo mundo de casa, o que é o estresse? O estresse, na verdade, nada mais é do que a perda do equilíbrio do organismo, né? Então, diante de algumas situações, a pessoa ela pode entrar numa maior fragilidade e ter algumas quebrar essa sintonia que geralmente o organismo precisa, os órgãos internos precisam para funcionar em plena harmonia, né? Então, diante de algumas situações, por exemplo, como você comentou, o trânsito, a pessoa ela pode ficar mais irritada, mais brava, né? Então, tomou uma fechada aqui, tomou um xingamento ali, e isso pode fazer com que ela fique mais ansiosa, mais acelerada, de repente o coração pode bater mais forte. E a princípio o estresse ele não é uma doença, né? Não é uma situação que cause grandes problemas. O prejuízo é que esse equilíbrio o tempo inteiro ele fica abalado, né? Então levou um xingamento aqui, um susto ali, então essa pressão diária, né, em que toda hora o organismo tem que ficar se adaptando, é que pode favorecer o aparecimento de algumas doenças. E deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os sintomas do estresse? Então, quando eu sei que eu estou estressado? Então, na verdade, o estresse ele é dividido em algumas fases, né? A primeira fase é uma fase que a gente chama de alerta. Nessa fase, o organismo ele está se preparando para reagir. Então, é uma fase até positiva, porque para a gente poder levantar da cama, por exemplo, de manhã, a gente precisa ter um pouco de estresse, que seria uma energia, né? Então, vou dar um exemplo. A pessoa que vai se casar, então ela precisa ter um pouco de estresse para que ela consiga ir atrás, né, da decoração, para que ela precisa fazer o convite, para que ela precise agendar a data, né? Então, passou dessa fase, casou, a tendência é ela se recuperar e voltar ao equilíbrio do organismo. E aí, vamos supor que ela engravide. De novo, o organismo foi alterado, depois ela volta. Se essa pessoa começa a viver sobre essa influência de toda hora ela ter que estar em alerta, ela passa por uma outra fase, que é uma fase de resistência, em que ainda a pessoa consegue ter produtividade, né? Então ela ainda consegue estar disposta para as ações, assim como no alerta, mas ela já está começando a demorar mais para voltar para o equilíbrio, né? Então o organismo se desequilibra, essa compensação ela demora um pouco mais. E se ela se manter ainda nessa situação de estresse, aí ela vai para uma outra fase, que é uma fase chamada de quase exaustão, onde a produtividade pode ficar comprometida, né? Então ela já não tem tanta energia, já não tem tanto empenho em fazer as coisas, já começa a ter alguns prejuízos na atenção, na memória, até prejuízos em relação ao humor, então ela pode ficar mais irritada, pode ficar mais apática, mas ainda assim ela consegue enfrentar o dia, né? Talvez com certo esforço, mas ela ainda dá conta. Quando chega numa situação de exaustão, aí o organismo já começa a entrar como se fosse num caos, e aí começa a surgir algumas doenças, como por exemplo a hipertensão arterial, que pode, se isso for muito grave, levar até um infarto, um AVC, em doenças neurológicas. Se a pessoa tiver uma tendência, ela pode entrar em depressão, ansiedade. Então, aí sim, o estresse vai favorecer, digamos, algumas doenças mais oportunistas, né? Pode ter prejuízos na imunidade, e geralmente nessa fase de exaustão, aquela pessoa que ela era produtiva, ela pode começar a ter queda na produtividade. Eu sou amigo taxista, se você então está estressado, procura a doutora Elaine, coloca uma musiquinha bem gostosa no carro e tenha um bom trabalho. Se você tem mais dúvidas sobre estresse, manda um e-mail pra gente, programa@taximelhor.com.br. Eu vou ficar por aqui. Doutora Elaine, muito obrigada.